É hora de virar a chave. Campeonato Brasileiro de novo. O Fluminense precisa pontuar para continuar relevante na competição e evitar aquela briga insana que foi o do ano passado contra o rebaixamento. Tá curioso para saber como o time vê o campo? Vem comigo. Então, galera, só para trazer aqui um pouco mais de contexto para a importância dessa partida, vou jogar aqui na tela a tabela do Campeonato Brasileiro. Então a gente vai poder entender um pouco que o Fluminense está numa situação não muito desconfortável, mas também não muito confortável. Aquela velha história do copo meio vazio e meio cheio, depende de como você quer enxergar. O Fluminense está na nona posição com 23 pontos de um jogo a menos contra o Mirassol. Esse tipo de matemática eu prefiro ignorar, porque a gente não consegue garantir que a gente vai vencer o Mirassol, que por sinal faz uma excelente campanha no Campeonato Brasileiro, ao quinto colocado. Mas o Fluminense tem 23 pontos, como eu disse, e o primeiro clube do Z4, no momento, é o Vasco com 15 pontos. Ou seja, 8 pontos separam o Fluminense do primeiro clube do Z4, que é o Vasco, e o Bahia tem 29, que inclusive é o nosso adversário de hoje. São 6 pontos que separam o Fluminense entre o primeiro clube, né, ali, no caso, o último do G4. Então, o Fluminense está meio que no meio, entre os dois lados, olhando para baixo, olhando para cima, foi como eu disse, o copo meio cheio, meio vazio. E a vitória hoje seria muito importante para o Fluminense não se desgarrar muito desse grupo de cima. E também segurar um pouco, obviamente, os clubes que estão mais na parte superior da tabela. Daria uma travada boa no Bahia e o Fluminense, com esses 3 pontos, talvez poderia ali acabar em sétimo, dependendo de como vai ser, né, o confronto do Botafogo e do São Paulo. Enfim, uma vitória hoje seria muito importante para o Fluminense, algo meio que, não sei se inegociável seria a palavra, mas a vitória seria muito, muito importante para o Fluminense. Bom, antes de mostrar aqui como talvez seria a provável escalação do Fluminense, né, de acordo com o GE, que ele sempre divulga um pouco antes, geralmente eles acertam nisso, deixa eu só trazer um retrospecto rapidinho aqui entre Fluminense e Bahia. Curioso, o Fluminense, eu sempre faço esse corte dos últimos 6 jogos. Os últimos 6 jogos do Fluminense e Bahia se enfrentaram, obviamente, 6 vezes, e são 3 vitórias para cada lado. O mais curioso de tudo, 3 vitórias do Fluminense no Maracanã e 3 vitórias para o Bahia na Fonte Nova, o que mostra um confronto bem equilibrado. E se essa lógica continuando seguindo essa lógica, seria horrível para o Fluminense, né? O que significa que a gente perderia essa partida, porque o jogo é lá na Arena Fonte Nova, o Fluminense vem bastante desfalcado. Bom, vale a pena lembrar que essa é uma provável escalação. A escalação oficial do jogo só sai 1 hora antes da partida, divulgada provavelmente nas redes sociais do Fluminense, enfim, a divulgação oficial do clube. No gol, não tem muita dúvida, é o Fábio, na lateral direita, como o Samuel Xavier está suspenso. A provável escalação, de acordo com o GE, é que o Guga joga na lateral direita, o Thiago Santos forma a dupla de zaga com o Freitas. Lembrando que o Manuel provavelmente deve estar com algum incômodo, alguma coisa do tipo, que ele, na última partida contra o Inter, no segundo tempo ele deu uma sentida, ameaçou que ia sair, não saiu, enfim, imagino que o Renato esteja poupando o Manuel para essa partida. Então, a única opção que eu acho que ele tem é o próprio Thiago Santos, lembrando que Thiago Silva e Ignacio estão machucados, e na lateral esquerda, de acordo com o GE, tem a possibilidade do Fidelis jogar também. A lateral esquerda deve ser formada por René ou Fidelis. Eu particularmente acredito que ele vá de René, até porque o René está voltando de lesão, ele precisa ter um lateral esquerdo de volta, né, a condição física ideal para jogar ali os 90 minutos, jogar uma partida completa. Então creio que ele vai dar sequência, né, tentar dar ritmo de volta para o René. E o Fuentes continua lesionado, continua no departamento médico. Na volância, ele vem com o Bernal. Primeira volância, Bernal. Creio também que ele deva estar dando uma rodada no elenco, descansar um pouco o Hércules, que começou como titular na partida contra o Internacional. Então, o meio campo do Fluminense vem formado com Bernal, Lima, Ganso ou Lescano. Cara, é muito difícil. Os dois precisam de ritmo de jogo, né? E eu acho que numa questão técnica e por uma questão de importância para o Fluminense, eu acho que eu iria de Ganso. Por mais que o Ganso não entregue tanto fisicamente, mas também não sei como está, sinceramente, o Lescano, não vem jogando, e as poucas partidas que jogou esse ano não entregou tanto. Eu acho que eu daria mais um voto de confiança no Ganso, daria um pouco mais de chance para ele se mostrar um pouco mais competitivo, talvez. E no ataque, na ponta esquerda temos o Keno, na ponta direita o John Kennedy, e no ataque o Cano. Obviamente isso não
não é exato, a gente não sabe como o Renato vai organizar o time, organizar essas peças durante a partida, mas tudo indica que ele deva usar o John Kennedy como ponta. Curioso para ver como isso vai funcionar. Lembrando que o John Kennedy, na partida contra o São Paulo, se não me engano, jogou junto com o Everaldo, e não funcionou tanto, mas naquele esquema tático, se não me engano, era um 3-5-2, o John Kennedy era meio que um segundo atacante, não muito um ponta. Particularmente eu não gostei tanto, achei que eles não começaram muito bem. Então vamos ver como o Fluminense vai funcionar aí, enfim, com o John Kennedy como ponta. Mas lembrando novamente, eu não sei se vai ser assim de fato como o Renato vai escalar o time do Fluminense nessa partida de hoje contra o Bahia. Bom, galera, para fechar esse vídeo aqui, vou trazer uma notícia boa. O Fluminense acabou de anunciar a contratação do argentino Acosta. Vou compartilhar aqui na tela com vocês. O argentino estava jogando no FC Dallas, na MLS. Particularmente e sinceramente eu não o conheço. Antes de fazer esse vídeo, antes de gravar esse vídeo, eu dei uma olhada nos números dele, são bem impressionantes. Dei uma olhada nos vídeos dele do YouTube, que provavelmente é a única forma que eu tenho de ver ele jogando. E sinceramente ele me surpreendeu. Um cara baixinho, achei isso meio, talvez, o único ponto negativo da contratação do Acosta. Ele deve ter mais ou menos a mesma estatura do Soteldo. Mas o cara parece ser muito bom de bola, galera. Eu não vou botar o vídeo aqui, não vou me alongar muito nesse assunto. Aconselho vocês que vão no YouTube, pesquisem por vocês mesmos pelo Acosta, pelo Luciano Acosta, e vejam os vídeos dele, as jogadas dele são muito boas. Parece ser um jogador bem ofensivo. Ele é meia, né? Provavelmente para ajustar a camisa 10 com o Ganso. Não a camisa 10, mas a posição com o Ganso. Enfim, vamos ver, vamos torcer. Seria ótimo, né? Um reforcinho agora encaixando bem, jogando bem, chegando para de fato fazer a diferença, né? Salve, salve, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Renan 12. Eu, obviamente, sou o Renan. As pessoas dizem de vez em quando que eu pareço com a lenda Marcelo 12. Para mim é uma honra lembrar, né, ter alguma semelhança com ele. Eu particularmente não sei que semelhança é essa. Talvez seja a barba, talvez o nariz, o olhar aqui, a sobrancelha, não sei. A habilidade futebolística não é também, e com certeza a conta bancária também passa muito longe. Dito isso, galera, eu sou tricolor, enfim, desde que eu nasci, obviamente, e a ideia aqui do canal é falar sobre a coisa mais gostosa da vida, né, que é o Fluminense. Então eu prometo que vou tentar fazer sempre vídeo de pré-jogo, sempre direto ao ponto, passar para uma escalação, o que eu acho de como vai ser o jogo, de como eu gostaria que o Fluminense se comportasse na partida. E é isso, galera, vamos na resenha sempre falando besteira, rindo aqui, rindo ali, e tentando deixar vocês um pouco mais por dentro de como vai ser o próximo jogo do Fluminense, não o jogo atual. Beleza? Tamo junto, deixa aquele like aí, se inscreve no canal para dar aquela fortalecida. Eu jamais imaginei na minha vida que eu fosse falar isso olhando para uma câmera, mas enfim, esse dia chegou. E é hoje, tá certo? Vamos que vamos, galera. Um abraço.